Seja bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária. Ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou a Sofia Marchetti. Olá, e eu sou Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida, não só do ponto de vista material, depende do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje a gente bate um papo com Fabiano Deliberali. Ele é psicólogo transpessoal e integrativo, com especialização em trauma, que trata contatados e abduzidos. Como pesquisador independente de fenômenos anômalos e estados ampliados de consciência há mais de 3 décadas, desde 2019 ele dá curso em parceria com a doutora Gilda Moura, na áreas de hipnose, estudos da consciência e ufologia. Obrigado por aceitar nosso convite, Fabiano. Muito obrigada, Fabiano. Eu que Seja agradeço, Luiz, bem-vindo. Sofia. Muito prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir aí com a proposta, né? Que eu, de cara, acho muito boa, muito legal, muito necessária nesse momento que a gente está. E Fabiano, conta pra gente, então, como que você começou a trabalhar com abduzidos e contatados, né? Porque você é psicólogo de formação e como que você foi parar com esses pacientes? Pois é, assim, importante, né, a reflexão a respeito da trajetória, porque ela vai falando muito, inclusive, do próprio processo, né, de contatos, abduções. Então, no meu caso, eu tenho uma questão que foi um pouco orgânica, vamos dizer assim, eu vou chamar desse jeito, né? Uma questão assim, na minha família sempre teve um núcleo espiritualista, espírita, e em algum momento na minha família eu tinha lá contato com livros, com relatos, com coisas desse tipo. Mas eu tinha também experiências pessoais, de alguma forma, com esse tipo de assunto, né? Então, não sei, eu lembro de uma tia que teve um avistamento um dia e ela, assim, ficou muito assustada porque ela viu uma mão dentro da casa dela e eu ficava com aquilo no meu imaginário e, nossa, o que é isso? E começou daí a história. Só que depois a coisa foi ficando um pouco mais complexa e séria, né? Então, por exemplo, né, tinha gente lá próximo a mim que tinha contato psíquico às vezes durante o sonho. Eu não tinha ideia do que era, eu era ainda adolescente nessa época, mas aquilo me chamava muito atenção. E eu ficava já desenvolvendo desde aquela época um olhar muito semelhante que eu tenho hoje, que é um olhar de investigador. Do que se trata isso? Né? E eu fui buscando aquilo em literatura primeiro, né? E depois fui passando pelas minhas experiências em grupos, em lugares que tinham esse tipo de abordagem. Desde muito cedo, né? Eu sou de uma época que não tinha internet, né? Então, assim, eu tinha que importar livro, às vezes. Então, eu ficava 2, 3 meses esperando o livro chegar, eu comprava livro fora. Era muito difícil a informação. Mas eu sempre muito interessado, e o meu meio, ele foi influenciando muito nisso, né? Alguma coisa ligou e não desligou nunca mais. E muito do caminho que eu tenho hoje veio dessa questão que eu chamo mais orgânica, porque foi fluida, foi natural, foi, né, assim, acontecendo. E aí eu comecei a mover meu processo profissional e, naturalmente, também organicamente, isso foi sendo incluído, né? Cada tipo de habilidade, cada tipo de manejo que eu ia aprendendo lá como terapeuta, de alguma forma aquilo servia para organizar, para ajudar, para trabalhar, para interagir com esse tipo de público. Não só, evidentemente, né? Hoje eu trabalho muito com trauma, então eu pego todos os espectros e tipos aí, né, de questões, mas também traumas relacionados a contatos e abduções que às vezes existem também. Não de maneira infrequente, inclusive é frequente que isso aconteça também nesse público. Eu não sei se eu consegui, né, preencher toda a questão aí, mas é mais ou menos por aí o caminho. Mas você entrou na psicologia já com o foco de trabalhar com pessoas que foram abduzidas e contatadas. Não. Não, não tinha a ver com isso. A psicologia, assim, espiritualidade de maneira geral, sim.
né? Então, logo de cara, eu já fui para uma pós em psicologia transpessoal, né? Eu já tinha, antes de fazer psicologia, toda uma trajetória aí de vivência, já tinha buscado, né? Já fazia acupuntura, já trabalhava com... Eu tenho uma formação prévia de reabilitação geral para trabalhar com o corpo, né? Então, eu já trabalhava com acupuntura, já fazia shiatsu, já tinha feito curso de reiki, eu já tinha toda uma história terapêutica antes, inclusive de fazer psicologia. E não tinha a ver com contatados e abduzidos, tinha a ver com trabalhar o ser humano de maneira integral, que é muito o meu trabalho hoje, né? Então, assim, olhar para corpo, olhar para mente, olhar para energia e olhar para espírito. Meu foco, e ainda é meu foco. Então, né, qualquer tipo de questão que eu pegue em consultório é sempre essa abordagem, é sempre integrando e olhando para todos esses aspectos, coisa que nem sempre na psicologia tradicional a gente tem. Então, isso me dá muito trabalho, porque eu tenho que estudar muito, muita coisa para poder integrar de uma maneira coerente e que dê conta de fato ajudar, né? Agora, só para esclarecer para quem nunca ouviu falar nessas histórias de abdução nem de contato, quais as chances, porque pelo que você falou, isso foi surgindo nos casos que você foi lidando, né, de trauma, mas quais as chances de esses fenômenos serem produto de uma espécie de alucinação coletiva? Existe essa chance? Essa pergunta é sempre boa, pertinente, e ela vem, inclusive, das histórias todas, inclusive da história da psicologia. Então, por exemplo, Jung, lá atrás, ele olhou para esse fenômeno, né? Ele tem um livro, inclusive, escrito a respeito dos OVNIs, né? E ele chamava de fenômeno psicoide naquela época dele lá, né? Porque é um fenômeno que, para ele, acontecia entre duas realidades. Tinha uma parte que era física, tinha uma parte que não era física. Hoje a gente tem muitos desenvolvimentos e percepções a respeito disso, mas é interessante esse movimento, porque o que acontece? O Jung ele trabalhava muito com o inconsciente coletivo, então as questões simbólicas. Então, por exemplo, a forma do disco voador ser redonda, para ele representava uma mandala, que tem a ver com self, com espiritualidade profunda, com outras simbologias e questões. Só que aquela simbologia aparecia no radar do aeroporto. E aí complica, entendeu? Porque não é só uma coisa do psiquismo e do coletivo. Existe sim, tem uma junção, e aí hoje, né, as concepções mais modernas, tanto de consciência como de física, o Jung, inclusive, lá ele teve um contato com Pauli, o físico, né, bastante conhecido e famoso, e ele fez uma série de correlações da psicologia que ele estava desenvolvendo com a física quântica naquele momento. E hoje tem um monte de gente que faz isso, ainda é muito controverso, território muito delicado, né? Os físicos detestam que isso seja feito em algum grau, os tradicionais pelo menos. De fato, a física não comprova essas coisas, mas existem pareamentos muito bons aí para a gente entender consciência. Os filósofos mais atuais, né? Então você pega o David Chalmers, por exemplo, ele fala já que o cérebro ele pode ser como se fosse uma simulação. Tem um cara lá do MIT, o Seth Lloyd, tem o Nick Bostrom, de Oxford. São caras que falam que essa realidade pode ser uma realidade simulada. Por que eu estou colocando isso? Porque o nosso psiquismo, o nosso corpo, ele está entrelaçado, entremeado, de uma maneira psicóide, a la Jung, talvez, com essas outras realidades, com essas outras camadas. Então, o inconsciente coletivo, sim, tem a ver com isso, mas tem uma coisa que é física, isso tem um monte de relato. Então, o fenômeno, sim, ele se dá em várias realidades. Então, por exemplo, hoje a gente tem tecnologia para perceber, e tem vídeo aí na internet, inclusive divulgado pelo governo americano, onde tem um OVNI, um objeto voador não identificado, e ele vai mudando a frequência dele, ele passa de visível para invisível. Só que hoje tem tecnologia para pegar quando ele fica invisível. Antigamente não existia essa tecnologia. Então, o fenômeno é muito complexo, na verdade. Muito complexo. Por isso que precisa integrar tanto conhecimento e ainda se tem muita dúvida. Mas, né, respondendo de maneira mais objetiva, depois desse preâmbulo gigante, ele não é só uma psicose coletiva, um delírio, uma alucinação. Ele tem uma questão muito objetiva, principalmente para quem passa pelo fenômeno, e eu que trabalho especificamente com trauma, as características e manifestações muitas vezes são de experiência traumática, tanto quanto uma pessoa que sofreu um abuso mais severo, por exemplo. E Então, quem isso é te significativo. procura, desculpa.
Mas quem te Imagina. procura sabe que foi abduzido? Abduções, hoje, elas ocorrem com muito menos frequência, né? Quem pesquisa o fenômeno tem constatado isso há um bom tempo, né? A doutora Gilda Moura, com quem eu trabalho, tenho o prazer, a honra aí de dividir aí um lugar né, de fala com ela aí no curso que a gente dá juntos. Ela começou a pesquisa dela num tempo onde abduções eram muito frequentes, tinha muito abduzido, né? E aí hoje a gente considera que isso era o começo de um contato. Então, tinha todo um protocolo lá, uma experiência clássica de ir para dentro de uma nave, deitar numa maca, passar por intervenções lá, às vezes cirúrgicas, às vezes invasivas. Tinha um telão que aparecia lá, cenas apocalípticas muitas vezes. Tinha todo um roteiro e as pessoas, às vezes, voltavam muito traumatizadas dessa história, desse processo todo, né? Então, hoje, acontece muito menos, só para deixar claro. Lá atrás, muitas pessoas eram abduzidas e não tinham a mínima consciência disso. Hoje também acontece desse jeito. Então, é comum, de alguma forma, isso acontecer. Mas hoje a gente tem a leva exatamente dos contatados, que são experiências onde não tem esse tipo de trauma, tem um contato que a gente pode chamar de psíquico de alguma forma, paranormal, e aí você tem que ir para a área dos estudos mediúnicos, paranormais e aprofundar em outros temas aí, que já tem muito material, muito estudo a respeito disso, e fazer as correlações para a gente entender o fenômeno, né? Então, outra vez, respondendo de maneira mais objetiva, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe, né, que passou pela experiência, às vezes acontece de, no meio de um processo, aparecer, né? Mas hoje é muito menos frequente a abdução, é mais comum o contato hoje. Quais são os tipos de, já que a abdução não está acontecendo mais tanto, quais são os tipos de contato? É físico, é etérico? Como é que funciona? Se você puder dar uns exemplos para a gente. Então, é exatamente esse eu vou chamar de enrosco, né? Porque o enrosco é bastante difícil aí de compreensão. Sim, existem contatos físicos. Antigamente, eu acho que mais do que hoje, tem casos clássicos a respeito desse tipo, né? Pouso de nave, vai para dentro de nave, as abduções mesmo, que, né, às vezes vai carro junto, tem relatos assim fantásticos, né? Muita coisa mesmo. Mas hoje é muito mais comum o contato num corpo sutil, vamos chamar assim, um corpo astral, um corpo mental, um dos corpos todos. E né, tema delicado também, porque a gente já entra em outra área de estudo que não é científica necessariamente, né? Existem aí algumas correlações possíveis, mas é uma área que você tem que fazer um link direto com grandes tradições espirituais. Então, você tem que entender que o ser humano, ele é multidimensional, ele tem mais de um corpo, senão você não consegue transitar. Senão você vai classificar só como delírio e alucinação, do ponto de vista da psiquiatria. E aí, voltando para a tua questão anterior, aí aí que pega o negócio, entendeu? Porque, poxa, você viveu que experiência? Uma experiência onírica, mas não é um sonho. Às vezes a pessoa passa pela experiência, ela volta com marca no corpo, mesmo sendo em corpo astral. Tem muita coisa aí para ser pesquisada e entendida aí. É um balaio, esse, né? Por isso que eu falei que é um enrosco. Ainda não é tão simples. Então, a experiência ela é multinível, via de regra. Ela passa em vários níveis, não é só física, né? Hoje em dia, principalmente, é muito mais, às vezes, no aspecto psíquico, paranormal, extrasensorial do que físico, né? Existe ainda, mas é uma experiência que ela sempre acontece em muitos níveis, mesmo para os abduzidos, isso depois tem um desdobramento em muitos casos, onde as experiências paranormais, que a gente pode chamar de paranormais, elas fazem parte do desenvolvimento do processo, do percurso. Mas a gente pode dizer, então, que os casos de abdução, eles são físicos, por exemplo, uma nave mesmo, e os casos de contato, não, eles são etéricos. Então, dá para classificar desse jeito. Se a gente for pegar a abdução, é aquilo que eu estava falando um pouco antes. A abdução ela tem uma sequência, um roteiro, né, assim, já pré-estabelecido. Então é isso, nave, maca, né, para dentro de uma, tipo numa sala cirúrgica, tem um percurso já bem mapeado. E isso é abdução, né? O contato, ele pode se dar também de maneira física, mas ele é muito mais, né, visto como um contato que tem a ver com esses outros corpos, no nível mais sutil, são contatos telepáticos,
que se dão por meio de meditação, de uso de enteógenos, às vezes. Tem gente que passa por experiência com, não sei, ayahuasca, com psilocibina, né? E tem um contato que depois se desenvolve como um contato paranormal, mediúnico, extrasensorial. Não é incomum isso hoje. Então, outras vias, outras formas foram acontecendo. Desse jeito que eu estou relatando aqui, né, tem algumas pessoas que podem discordar disso, mas do jeito que eu vejo, do jeito que muita gente hoje tem olhado para esse fenômeno, é um desenvolvimento de fenômeno. Primeiro, ele precisava ser mais físico e tinha alguma coisa acontecendo naquele momento que ele, né, assim, precisava ter objetividade, fisicalidade, prova, né? E hoje já não precisa mais. As provas estão todas aí para quem quiser ver, né? Até onde a gente tem acesso, né? Tem coisa que a gente não tem acesso, porque tem coisa que é vedada ainda hoje, né? Mas tem muita coisa que a gente tem acesso, né? Então, por exemplo, né, só para fazer um gancho, né? Tem um experimento que foi feito pelo governo americano que se chamou Projeto Stargate. O Projeto Stargate ele existiu durante 20 anos e agora, só em 2017, eles liberaram a documentação. Então, hoje a gente tem prova de que existiu o Projeto Stargate. O que era isso? Eram experimentos onde eles faziam exatamente saídas do corpo, visão remota. O governo americano bancou esse projeto por mais de 20 anos. Então, os próprios governos, eles têm alguma relação com esse fenômeno. Agora, recentemente, né, essa semana passada, acho que é a semana passada, saiu um relatório de Harvard lá, dentro da Universidade de Harvard, falando que possivelmente existam civilizações intraterrenas aqui no planeta. E deram 4 possibilidades lá dessas civilizações. Tem audiência no Congresso, né? Um cara chamado David Grush, que era um ex-oficial militar, foi lá para o meio do Congresso americano e falou que tem nave, que tem corpo, que tem um monte de coisa. E não é o primeiro. Paul Hellyer, lá atrás, ex-ministro do Canadá, né? Primeiro, né? Ministro da Defesa do Canadá, tem um monte de coisa aí nesse cenário. Então, é delicado, porque ainda tem muita coisa que a gente vai precisar ainda entrar em contato e a gente vai precisar ainda elaborar disso. Mas por isso que é importante esse papo aqui. Eu acredito no projeto de vocês, porque precisa começar a falar disso de uma forma boa. E tem forma boa de falar disso, tem conhecimento, né? Precisa só buscar um pouco, né, de razoabilidade para ir tratando do tema, que é um tema difícil. Quais os sintomas que esses pacientes que te procuram, que depois você vai descobrir que ou foram abduzidos, e pelo que eu estou entendendo, mais contatados do que abduzidos, quais os sintomas que eles apresentam, assim, que tipo de problemas eles vivenciam quando eles chegam aí no seu, na sessão? Olha, na verdade, assim, normalmente, se já tem lá uma clareza de qual que é o fenômeno, qual que é o processo, né? Já tem algum tipo de questão relacionada à ansiedade, às vezes alguma questão física, algum tipo de dor, de movimento involuntário, né? Só que às vezes está lá, por exemplo, a pessoa vem buscar um pedido de ajuda porque exatamente está com ansiedade, mas não tem ideia do que está por trás, às vezes. Isso acontece, né? E aí, às vezes, o desenvolvimento é descobrir que tem algum tipo de relação com o fenômeno. Mas eu acho que o importante disso, né, que você abordou é o seguinte: a doutora Gilda Moura, por exemplo, ela, nas pesquisas todas dela, ela foi descobrindo, ela foi pareando, né? Ela tem, inclusive, um livro que fala disso, é, onde alguns sintomas que classicamente são conhecidos lá dos orientais, né, a respeito do que eles chamam de despertar da Kundalini, acontecem junto com contatados e abduzidos. Os fenômenos são muito semelhantes. E esse é um dos pareamentos que a gente faz com o que acontece hoje com as grandes tradições. Então, sintomas que teoricamente são de despertar espiritual acontecem também nesse grupo. Só que são sintomas que trazem uma carga, que trazem, às vezes, uma série de distúrbios. Então, tem insônia, tem tremor involuntário, tem, não sei, dores espalhadas pelo corpo, como se fosse uma espécie de fibromialgia, tem momentos de euforia, momentos de depressão, tem uma série de sintomas e oscilações aí que acontecem, né? Então, às vezes tem terror noturno, tem um monte de coisa, que são sintomas que você encontra descrito em textos clássicos falando de Kundalini, por exemplo.
Então, uma das teorias que a doutora Gilda, inclusive, trabalha, e trabalhou lá nos livros dela, foi que o contato, né, ele provoca um tipo de estímulo exatamente na Kundalini para despertar a consciência das pessoas. A lá, Você, tá. oriental, entendeu? Na moda oriental, como se fosse um despertar oriental, só que ele é induzido. Você pode explicar o que que é a Kundalini? Porque eu acho que vai ter gente aqui que vai ouvir e não sabe. E tem pouquíssima gente que conhece a respeito de Kundalini. Eu tenho até, coincidentemente, uma coisa interessante aqui ao lado. Eu estava outro dia falando com uma pessoa, é um livro do Jung, né, que lá atrás, em 1932, ele falava a respeito de Kundalini, né? Ele participou de um seminário e tal. A Kundalini, na verdade, é uma energia que está relacionada na cultura oriental eles chamam de energia ígnea, às vezes, né? Porque para eles ela fica na base da coluna. Mas é uma energia que está relacionada à vida. Então, é uma energia que está relacionada ao átomo, à, à sexualidade no humano, à criatividade. A gente poderia parear de alguma forma com a libido do Freud. Só que os orientais vão muito além. Essa energia, para eles, é uma energia sagrada que eles usam para fazer um processo de despertar de consciência através dos chakras. Então, tem o Ida, o Pingala e o Sushumna, que são três canais, lá tem toda uma teoria a respeito disso, dos canais de energia. Então, são três canais que passam na coluna, essa energia ela se elevaria na coluna, chegaria no Sahasrara, que é o chakra da coroa, e abriria e expandiria a consciência das pessoas. Basicamente é isso, né? Só que nessa passagem, na teoria oriental, em cada chakra, né, inclusive é o que o Jung discute nesse livro, ele vai fazer um pareamento com a teoria dele, em cada chakra ela pode ter um tipo de manifestação que são exatamente os sintomas que vocês estão me perguntando, por isso que eu trouxe a Kundalini. E cada sintoma está relacionado, às vezes, a um chakra. Então, se você tem lá um problema, por exemplo, um trauma lá com tua mãe, sei, estou falando coisas que eu vejo aqui na clínica, né? Você vai ter uma manifestação específica. Então, você pode ter uma dor abdominal psicossomática, por exemplo, que tem bloqueio lá, entendeu? Aí você vai ter que trabalhar a energia daquele ponto, você vai ter que trabalhar a consciência daquele ponto. Então, interessante, a junção bacana com essa questão do contato é isso, quer dizer, o contato ele traz um tipo de movimento para a energia das pessoas que ajuda no despertar nesse aspecto. Só que é um despertar que é doído. Ele não é simples. Por isso que a gente precisa, às vezes, de informação e de ajuda para passar por ele. E aí, um pouco do meu trabalho, trabalho da doutora Gilda, né? Eu me associei à doutora Gilda porque eu entrei num curso dela, eu fiz a primeira turma, na segunda ela já me convidou para dar aula com ela, porque eu já tinha muita bagagem, muita trajetória, ela me pegou de professor e estamos na quinta edição do curso já, faz um bom tempo que a gente está trabalhando juntos já. Agora, só uma dúvida. Quem é contatado pode ter alguma manifestação física, por exemplo, acordar com um machucado. É possível isso? Então, tem vários relatos disso, né? E aí tem, né, um aspecto mais complexo, vamos chamar assim, né? Então, algumas pessoas relatam, por exemplo, alguns tipos de implante, né? Que hoje em dia, né, comumente se chama de chip, né? Mas são intervenções que às vezes acontecem e deixam marcas físicas. Então, por exemplo, tem uma marca tradicional, que inclusive a doutora Gilda já viu várias vezes, e ela tem vontade de fazer uma pesquisa a respeito disso, que são três pontinhos assim, e as pessoas acordam com três pontinhos específicos em partes do corpo. Uma época a gente estava fazendo um encontro de contatados e abduzidos, né? A gente fez várias vezes em São Paulo, fez no Rio de Janeiro, e às vezes tinham 100 pessoas. No encontro tinha, né, bastante gente lá. Por incrível que pareça, tem muita gente que passou pelo fenômeno, né? Parece esquisito, mas tem muita gente que passou pelo fenômeno, se interessa por ele. E no encontro, às vezes a gente encontrava lá pessoas, a gente via pessoas, as pessoas vinham conversar com a gente e mostrar as marcas, às vezes físicas. Então, dependendo do tipo de contato, sim, a pessoa pode ter uma evidência física do que aconteceu durante a noite, por exemplo. Não. E só uma curiosidade, você falando isso, eu estava conversando com a minha mãe e ela me contou que uma amiga dela sonhou que tinha visto um ET e ele tinha mordido ela. E ela acordou com esses três pontinhos que você falou agora. E ela não fazia nem ideia.
E ficou Interessante. todo mundo zoando ela no trabalho, enfim. Honestidade boa. É, mas tá vendo? É, três dentinhos assim. Então, vamos lá, né? Acho que um ponto importante aí. Esse tipo de experiência, evidentemente, não é simples, né? Não é corriqueira, né? Ela foge à regra, à racionalidade, ao que a gente tem socialmente. Então, é, até para entrar, por isso que as pessoas às vezes esquecem, porque é uma espécie de mecanismo de defesa também. Sabe assim, eu não quero saber muito. Então, assim, sonhar com o ET que mordeu ela é mais fácil de sonhar que ela, ou de fato, ter uma experiência onde ela foi para um lugar e fizeram algum tipo de experimento, implantaram alguma coisa nela. Então, o cérebro ele dá uma mascarada também nas coisas. Então, né, a gente, por exemplo, usa hipnose. Quando a gente usa hipnose para fazer regressão, né, para acessar esse tipo de fenômeno, você tem um jeito muito específico de fazer isso para ir resgatando a memória. Tem técnica, isso não é qualquer hipnólogo, qualquer terapeuta que consegue fazer isso, porque tem um jeito certo. Né? A doutora Gilda Moura trabalha a vida inteira, por isso que eu fui fazer o curso com ela, porque eu queria aprender o que ela fez lá com muita gente, eu já tinha meu jeito de fazer, fui aprender com ela, mas é isso, tem uma forma muito específica de ajudar nesse resgate para não gerar mais trauma. Porque trabalhar com memória traumática, quem trabalha com trauma sabe, você pode reavivar trauma, você pode incrementar aquilo que você quer, na verdade, resolver. Então, tem uma forma boa de fazer isso, né? Então, é isso. O cérebro ele tem um mecanismo de defesa e, às vezes, ele mascara um pouco do tipo, né, do sonho que você contou aí, né? Ah, o ET mordeu. Provavelmente não seja uma mordida. Se for, de fato, um ET, e a gente nem sabe, pode ser só um sonho. Também é possível. E você falou aí nas técnicas, numa delas, quais são as outras técnicas que vocês usam para trabalhar com esse tipo de trauma, especificamente abdução e contato? Então, eu especificamente trabalho muito com EMDR e Brain Spotting, né, que são técnicas para reprocessamento de trauma. São técnicas reconhecidas hoje, inclusive pela OMS, como técnicas eficientes para tratamento de trauma. Eu uso hipnose também, né, em alguns casos, e integrada com esse tipo de abordagem, mas, na verdade, assim, é, técnicas de maneira geral que ajudem a pessoa a acessar conteúdos psíquicos e organizar esses conteúdos, por isso a gente fala de técnica de trauma. Agora, em alguns casos, por exemplo, quando envolve Kundalini, movimentos involuntários, alguns tipos de dor, né, um tipo de soltura psíquica, vamos chamar assim, né? Uma espécie de dissociação que às vezes as pessoas carregam. Se você integra movimentos da yoga, do Qigong, que vem da medicina chinesa, parecido com o Tai Chi Chuan, se você trabalha com acupuntura, você ajuda muito. Então você tem que trabalhar com energia, com o que os orientais chamam de energia. Às vezes você tem que trabalhar com o corpo, pô. Então, tem várias técnicas que você pode trazer para integrar. Por isso, o meu cabedal de conhecimento aí é grande, porque eu fui aprendendo essas técnicas, né? Agora, sim, muita gente que trabalha com contatados abduzidos vai, às vezes, indicando, né, terapias e terapeutas, né? Mas, assim, muitos fenômenos em muitos sentidos acontecem, né? Então não é só psicológico, né? Tem físico, tem o energético, tem o espiritual também, que normalmente está integrado e, né, que tem a sua complexidade por si só. Então não é muito simples aí. Então vários tipos de recurso de várias áreas. E você trabalha com a psicologia integral e a transpessoal. Você pode explicar um pouco a diferença entre as duas e o que é cada uma? Sim. A psicologia transpessoal, ela veio exatamente da falta e da dificuldade da psicologia em integrar espiritualidade. Em trazer espiritualidade. E espiritualidade é um campo inerente do humano, não tem como dissociar o humano de espiritualidade. Mesmo que você seja cético, você vai ter lá as crenças que você rebate, você vai ter vivido, convivido, né, se desenvolvido em ambientes onde isso acontece. Né? Fora que muita gente passa por experiências que a gente pode classificar como espirituais. E isso, na psicologia, às vezes era ignorado ou tratado de maneira patológica. Então, a psicologia transpessoal, ela veio exatamente para preencher essa lacuna onde não é tudo patológico, não é só patológico, a visão não é só patológica, que é muito da psicanálise essa visão. Né? Eu tenho uma longa formação em psicanálise, longa formação, eu trabalhei muitos anos só com psicanálise, e a psicanálise tem um olhar muito psicopatológico.
né? E a transpessoal não, ela tem um olhar onde ela olha para essas experiências, né? O Abraham Maslow, que criou a psicologia transpessoal, ele falava das experiências de pico, que são exatamente esses estados de consciência que a gente pode chamar de estados alterados de consciência, onde você tem criatividade, onde você tem experiência espiritual. Então, o lado positivo, o lado bom, o lado expansivo do humano. Isso é a psicologia transpessoal. A psicologia integral, ela tem como o fundador, o alicerce teórico, o Ken Wilber, que é ele é considerado um filósofo, né? Na literatura, às vezes chamam ele de Einstein da consciência, porque ele é uma pessoa que tem uma capacidade de integrar vários tipos de conhecimento, filosofia, psicologia, neurociência, física, sociologia, ele faz uma integração muito diferenciada e a capacidade de integração é muito grande. Então, ele criou uma teoria que ele chama de teoria integral, que olha exatamente todos esses aspectos do humano, né? Que tem a ver com minha busca pessoal. Ele olha corpo, ele olha mente, ele olha energia e ele olha espírito. E ele, para fazer isso, pega várias disciplinas e também as disciplinas orientais, que é uma fonte que eu bebi também desde muito cedo. Então, é uma psicologia que integra, né? E aí, esse tipo de conhecimento de teoria integral pode ser usado, por exemplo, para a área dos negócios, né? Para a área da da biodiversidade, da ecologia, dos relacionamentos humanos, áreas sistêmicas, e a psicologia em si é uma área que é muito beneficiada porque exatamente amplia essa visão para dar conta desse tipo de fenômeno. Senão você não dá conta, não tem jeito, né? Se você olhar para esse fenômeno só de maneira psicopatológica, você limita. E eu estou falando isso por experiência clínica, eu estou falando isso por experiência nos encontros todos que a gente fez, né? Antes de 2020 a gente fazia presencial, depois de 2020, por causa dos movimentos sociais todos, a gente passou a fazer online, mas o alívio, a gratidão das pessoas em poder falar coisas, mesmo que seja em público, para 100 pessoas que elas nunca tinham falado para ninguém antes, é impressionante, porque as pessoas passam por esse tipo de fenômeno, né, esse é um ponto muito importante, e não tem com quem falar. Todo mundo em casa acha que a pessoa é louca se ela falar. Existem crenças religiosas que, inclusive, bloqueiam esse tipo de coisa e tratam como se fosse uma coisa do mal, como se fosse uma coisa, né, enfim, e que deva ser rejeitada. Então, a pessoa ela fica sem alternativa, às vezes ela guarda às vezes uma vida toda. Quando ela pode falar, mesmo que seja no ambiente público, a gratidão e o alívio é incrível. Então, os encontros todos, eles foram exatamente uma forma também de proporcionar esse espaço para que as pessoas buscassem saúde. Né, para essas pessoas é quase uma questão de sanidade, às vezes, né, encontrar espaços. Terapeutas que trabalham né, com esse tipo de fenômeno de uma maneira boa e têm o conhecimento são muito raros. Não é muito comum. Então, as pessoas não têm espaço. Se elas levam isso para um consultório de psicologia tradicional, as pessoas não sabem o que fazer com isso. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra não sabe o que fazer com isso. Então, ainda é muito delicado. Num bate-papo recente no canal do Flávio Vale, você disse que os abduzidos e contatados vibram na frequência das ondas gama e que desenvolvem ou melhoram sua inteligência espiritual. Explica pra gente, que tipo de inteligência é essa? É, papo bom esse também, porque, enfim, pesquisa, e pesquisa boa, né? E tem a ver com a doutora Gilda também. A doutora Gilda, ela é pioneira nesse tipo de pesquisa, né? Ela que, em algum momento lá, junto com uma equipe, inclusive com cientistas americanos lá, ela colocou eletrodo na cabeça de contatados, abduzidos, médiums, pessoas que tinham experiência com enteógenos, e ela foi descobrindo lá no meio desse processo que quando as pessoas relatavam contatos, lembravam contatos, a onda cerebral delas ia para uma frequência gama. Né? Então, a gente tem, né, a beta, que é vigília, a alfa, que é um sono leve, tem a teta e tem a delta, que a gente vai aprofundando aí no nível de sono. Né? Então, a vigília, sono e sonho profundo. É mais ou menos isso. E a gama, ela é hoje tem muito estudo a respeito disso, que ela aparece, por exemplo, quando as pessoas estão em alta performance, estão em criatividade, eles encontram, às vezes, em veterano de guerra, aquela mentalidade de batalha focada. Então, uma onda muito alta, né, de frequência, e encontro também meditadores, pessoas que têm experiências espirituais, contatados e abduzidos. Então, é uma onda que ela fala um pouquinho desse tipo de fenômeno de pico,
do jeito que eu estava falando do Maslow lá atrás, o criador da psicologia transpessoal. E a doutora Gilda achou isso e fez publicação, isso está registrado, foi para congresso no MIT, lá com um monte, congresso fechado, com um monte de cientistas, tal, enfim, tem muita história, mas é exatamente esse o ponto. E esse tipo de onda, ele traz aí uma parte de evidência de que acontece alguma coisa no cérebro pós-fenômeno, e essas pessoas, elas têm, hoje mapeado já pela ciência, habilidades às vezes fora do normal, porque a capacidade de concentração, ou numa meditação, ou num foco externo, ou no processo de criatividade, está aumentada exatamente pelo acesso a essas ondas. E aí a gente pode pensar, né? As ondas já existiam e foram pós-contato, né? Quer dizer, tem coisas tantas que a gente pode pesquisar. Agora sim, campo de pesquisa é difícil porque não tem subsídio, ninguém tem muito interesse em fazer essa pesquisa, né? Lá atrás a doutora Gilda conseguiu fazer e ainda hoje é uma pesquisa pioneira, uma pesquisa que serve aí para alicerçar um monte de coisas aí que estão sendo estudadas. Mas o que que seria essa inteligência espiritual? É você ter um nível de consciência maior, uma expansão de consciência? O que seria É, isso? assim, inteligência espiritual, se não me falha a memória, é um termo criado pela Dana Zohar, que eu não lembro que universidade americana ela é, mas ela, né, enfim, coisas aí. Então, é que eu sou meio, meio nerd, aqui eu gosto dessas coisas, entendeu? Mas, assim, é um termo criado para falar exatamente de algumas características que as pessoas apresentam, que é diferente, por exemplo, da inteligência emocional ou do famoso QI, né? Então, se você pegar lá o Howard Gardner, ele mapeou 9 tipos de inteligência, pelo menos, né? Então, a gente tem inteligência corporal, tem uma inteligência ecológica, tem, né? E a espiritual seria uma dessas inteligências. Então, nesse grupo, isso gera uma espécie de, e aí eu vou falar muito do meu trabalho, da forma que eu vejo e que eu estudo, né? Uma espécie de sensibilidade, de capacidade empática, de capacidade de interação com a realidade diferenciada. Então, é aí que está o ponto, às vezes, chave. Então, é, mesmo que a pessoa não tenha contato e abdução, mas tem algumas pessoas que têm um tipo de sensibilidade diferenciada que é muito comum nesse grupo de contatados e abduzidos. Não só nesse grupo, né, em pessoas que têm um tipo de espiritualidade que a gente classifica como espiritualidade, né, diferenciada. Então, pessoas que têm um tipo de ressonância empática, de ressonância límbica mais forte. Tem muita gente que sente o outro como se estivesse dentro, tanto nos amores como nas dores, né? Tem gente que tem capacidade de olhar para a pessoa, às vezes, e captar coisas que não são evidentes, que não estão lá de cara. A gente pode relacionar isso a fenômenos mediúnicos, paranormais, mas é um tipo de sensibilidade humana, que eu considero humana, né? Que algumas pessoas têm mais desenvolvido. E no grupo de contatados e abduzidos, muito comum. Então deve ser isso que você viu lá na live. Lá. E além dessa inteligência, os abduzidos e contatados, eles voltam com novas habilidades. Frequentemente novas habilidades aí. Se abre a consciência semelhante à forma que eu estava falando que acontece no despertar da Kundalini. Só que é isso, é um percurso, né? Ah, nossa, são pessoas que ganham poderes, assim, dá um trabalho enorme organizar isso no psiquismo humano, na vida social, no sono, no corpo, dá muito trabalho lidar com esse tipo de questão. Então, por exemplo, os yogis lá e as pessoas da cultura oriental que fazem esse tipo de despertar, elas têm anos de prática, muitos anos de treino, com pessoas que já fizeram essa prática antes delas, com tradições por trás, com formas específicas de treino. O contatado e abduzido é a seco. Eles têm lá o despertar e no dia seguinte tem que lidar com tudo aquilo. Então, sim, tem, os orientais chamam de siddhis, né, siddhis, que são os poderes que despertam, né? Só que é isso, é um trabalho aí enorme. Então, parte do que eu faço, às vezes, com as pessoas que têm esse tipo de fenômeno é ajudar a organizar esse tipo de conteúdo de potencial. Né? Como é que eu lido, por exemplo, com telepatia? Como é que eu lido com clarividência? Né? Como é que eu lido com projeção astral sem enlouquecer?
porque é isso, a sanidade das pessoas de verdade fica em jogo, né? Por exemplo, experiências da Kundalini frequentemente geram dúvida se a pessoa está enlouquecendo, ela fica na dúvida, porque é tão forte, é tão potente aquilo na consciência que a pessoa, ela acende com a realidade em algum momento. Só que é isso, não é psicopatologia, não é uma cisão à la psicose, né? Parecido com o que a gente vê. Eu atendo paciente psicótico também, não tem dúvida, não dá para ter dúvida. Quando é uma experiência psicótica, uma experiência de contato, por exemplo, para quem tem olho para ver, para quem tem informação para ver. As pessoas que não desenvolvem, não cuidam muito do lado espiritual, têm mais ou menos dificuldade para lidar com esses fenômenos anômalos que elas acabam enfrentando? O sistema de crença das pessoas é um ponto muito importante. Então, uma das questões que bloqueia, então, por exemplo, você pega uma pessoa que cresceu na cultura oriental, ela em algum momento já teve contato lá com espiritualidade, talvez com Kundalini, talvez com Guru, então é mais familiar. Aqui no Ocidente, tudo isso está fora do repertório total. Então, se você pega uma pessoa mais cética, que não teve nenhum contato espiritual, a dificuldade vai ser do sistema de crença dela em lidar com o fenômeno. Particularmente, eu já peguei casos assim, já vi isso acontecer. Uma mente cética, ela não é ruim, só que ela precisa de argumentação boa para lidar com o fenômeno. E aí é o trabalho. Ou ela precisa de ajuda, ou ela precisa ir buscar. Hoje tem um monte de informação. Se ela vai se alicerçando, ela consegue lidar com o fenômeno de uma forma boa. E às vezes até melhor do que quem já tem desenvolvimento espiritual. Dependendo do desenvolvimento espiritual, a pessoa, por exemplo, se ela tem lá um desenvolvimento que a gente pode chamar de espiritual dentro de por exemplo, um ramo evangélico, ela não vai dar conta de muita coisa do que acontecer lá, porque é um fenômeno tão fora. E existem pessoas que passaram por isso, que eram evangélicas e passaram por fenômeno e em algum momento tiveram que lidar com ele. Eu já vi relatos em grupos, em paciente. Então, acontecem os dois. Então, uma coisa não... Né? Então, por exemplo, você tem um desenvolvimento espiritual, para deixar claro, você ter o desenvolvimento espiritual não garante que você passe bem pela experiência. Você ter um ceticismo não limita que você passe bem pela experiência. Depende do jeito que você interage com o fenômeno. E aí o sistema de crença das pessoas é o que faz a diferença, tanto céticos como espiritualistas. Agora, de curiosidade, quais as histórias que mais te impressionaram, assim, de abdução e contato? Se você puder contar algumas aí. Tem histórias bastante impressionantes, assim. No livro da Doutora Gilda tem muitas histórias. Eu tô com um livro, uma edição mais antiga, mas vou mostrar o livro dela aqui, que eu acho que vale a pena, tá? Esse livro aqui tem muita informação, muito caso, pesquisa de campo, tá? Então, assim, tem muitos casos. Normalmente, os que impressionam muito são os casos que têm algum grau de prova física, né? Então, assim, os grupos de relatos, a gente já teve, assim, relatos bem contundentes, assim, e, assim, a gente está num papo leve e solto aqui, né? Mas existem casos, assim, que são muito difíceis, vamos dizer assim. Tem casos, né? Quando a gente fala de trauma, é trauma para valer. Às vezes o trauma é de abuso, e tem coisas tantas que acontecem, inclusive, dentro desse contexto. Dá um exemplo pra gente. É complicado sem quebrar muito sigilo, mas vamos dizer assim, tem, por exemplo, não é, isso lá atrás era muito comum. Tem vários casos onde, por exemplo, as pessoas eram abduzidas, né? E quando elas iam para dentro de nave, elas serviam como uma espécie de doador de óvulos ou esperma. Então, vários casos na literatura são desse jeito, né? Só que, às vezes, isso acontecia de uma forma não tão boa, né? Então, é um exemplo. Nem sempre isso é bom. Normalmente é induzido, normalmente parece um tipo de abuso. Esses são os casos que marcam muito. Agora, hoje, dentro dos contatados, tem alguma coisa que eu noto na minha prática clínica que eu considero muito boa. Existem muitas aberturas a respeito do que as pessoas estão fazendo aqui, do porquê que elas estão aqui, de onde elas vieram, né? Por que que o contato está acontecendo nesse momento, que tem a ver com os processos que hoje se chama de transição planetária.
Então, para mim, hoje, são os casos mais importantes, né? Existem esses outros casos difíceis e complicados que chamam muita atenção, mas hoje, para mim, não são os principais. Isso, né, enfim, existem várias explicações, gente trazendo informação, teorias para entender isso de outra forma, mas hoje o principal movimento é esse movimento de abertura de consciência. Então, E por aí, exemplo, tem gente que chegou, né, casos assim, tem gente que chegou no consultório, por exemplo, né, para tratar problemas com familiares, né, problema com sogra, problema com marido, e a gente vai trabalhando, e à medida que a gente vai limpando, e aí eu vou pegar alguma coisa do Ken Wilber, que é o alicerce da psicologia integral, né? Ele fala assim: você não chega a Buda se você não passar por Freud, na tradução livre, tá? Então, o que que isso quer dizer? Você precisa primeiro tratar traumas e questões inconscientes e questões familiares para você poder limpar um pouco esses arquivos para ir para um lugar de transcendência, né? Então, tem questões que são pré-egóicas, questões regredidas lá de trás, então, existem questões egóicas, que é do eu, do ego, né? Se existe, porque às vezes nem tem ego lá, e às vezes precisa trabalhar isso, e questões transegóicas, transpessoais. E tem um jeito bom de fazer. Então, tem gente que chega no consultório para tratar questões familiares e cotidianas e problemas de trabalho, e quando você vai trabalhando depois de um tempo, esses espaços se abrem. E aí, eu acho que é o, né, respondendo a tua questão, é o espaço melhor, é o que me chama mais atenção, que brilha mais para mim hoje, porque é incrível você perceber que as pessoas, depois de um período de trabalho mais profundo, elas chegam nesses espaços naturalmente. E, naturalmente, elas, às vezes a gente vai trabalhando com as pessoas, claro que o trabalho é feito de uma maneira profunda, mas um trabalho livre, porque, né, eu tenho um monte de pacientes que não chegam nesses lugares, tem paciente que fica só no problema familiar, no problema do trabalho, mas uma parcela dos pacientes consegue exatamente fazer esse processo. E se é um terapeuta que tem recurso e tem o olhar, ajuda a pessoa a chegar nesses lugares. E muitos contatos acontecem exatamente nesse percurso onde a pessoa vai limpando, limpando, trabalhando, trabalhando e chega nesse lugar de recordação, de encontrar por que que elas estão aqui, qual que é o momento que a gente está vivendo no planeta, o que que elas estão fazendo aqui nesse momento do planeta. Não é incomum isso acontecer hoje, exatamente porque, segundo as fofocas espirituais todas, estamos passando por um momento singular de transição, né? E as consciências precisam estar preparadas, porque a gente está já na crista da onda, quase quebrando a onda já para estourar na cabeça. E é importante, então, que isso aconteça nesse momento. e Agora, mesmo que no... não tem. Ah, tá. Desculpa, vai... não vai Ia você. perguntar que, mesmo as pessoas que elas têm essa experiência, de certa forma positiva, elas vivem isso como um trauma? Assim, a Não. maioria das pessoas vive Se como bem, trauma? se bem trabalhado nesse sentido que a gente está conversando agora, não. Então, você veja, tem todo um desenvolvimento da ufologia de muitas décadas aí para chegar nesse momento. Por isso que a gente considera que é um processo evolutivo. Hoje as coisas acontecem muito desse jeito que eu estou te contando. A pessoa tem lá uma projeção astral, né, que a gente chama de projeção astral, ela, né, tem uma saída extracorpórea, ela tem contato nesse sentido. Quando volta, volta com uma recordação, e aí ela vai elaborando, às vezes dá uma intuição, ela vai buscar um livro, ela escuta uma live, ela vai começando a juntar. Aí sincroniza um terapeuta, que ela foi lá só para trabalhar a questão familiar, e o terapeuta é meio maluco, ela nem sabia a princípio. Essas coisas acontecem, entendeu? Então, existe um outro movimento de bastidor aí, e isso é muito evidente para quem trabalha com esse tipo de fenômeno, né? A gente tem aí um bastidor que pode ser entendido de várias formas, né? Mas vamos dizer assim, somos permeados por multiníveis e por outros planos, né? Esses planos interferem também no que a gente faz aqui na Terra, no que a gente faz no nosso cotidiano. Então, né, o Jung mesmo estudou as sincronicidades todas, né? As coisas vão se abrindo e hoje esse processo ele é muito mais frequente do que evento traumático, por exemplo. Né? O Mas diz... trauma, na verdade, acontece só quando a pessoa tem um sistema de crença que precisa ser ajustado. Mas pegando aí o que você estava falando agora, que é muito interessante, nos contatos que você trabalha, sempre preservando o sigilo, claro, você conseguiu em algum ou em alguns deles identificar de que planeta, de que civilização era essa que estava entrando em contato com a pessoa? Ou...
ou não? Olha, em alguns momentos a informação vem de maneira espontânea, mas eu nunca induzo nada, porque exatamente é um terreno tão delicado que eu abro espaço para que as informações possam vir. Então, né, você tem uma maneira mais diretiva, por exemplo, de trabalhar com hipnose. Eu trabalho com um tipo de hipnose que a gente chama de ericksoniana, que é uma hipnose conversacional. Então, eu não faço indução direta, entendeu? Não faço nenhum tipo de sugestão. Agora você vai ver, pergunte o planeta. Não faço nada disso. Porque, na verdade, eu, como terapeuta, eu quero que a pessoa se organize no seu psiquismo de uma forma boa. Se aquela informação, ela precisar estar ali, ela vem. Né, por experiência, sei que é assim que funciona. E eu tenho que ser muito cauteloso e muito ético nesse movimento. Exatamente porque é o psiquismo de alguém, é a vida de alguém. De jeito nenhum eu coleto esse tipo de informação. Não é errado quem faz, mas eu, particularmente, trabalho de uma outra forma. Então, sim, existe, né, acontece de falar, mas tem que ser natural, tem que ser espontâneo. E quais eram as civilizações que falou espontaneamente? Então, já teve Antares, já teve Lira, né? Pleiades, muito frequente, que são as que estão correndo nas fofocas espirituais e YouTubes da vida, né? Que inclusive Gostei dessa expressão, viu? Fofocas espirituais. não, esse termo quem usa é um autor que chama Jean Valjean, eu colei dele, tá? Mas eu gosto muito porque ele fala muito desse momento que a gente está vivendo, que é fofoca, né? A gente não tem certeza de muita coisa, a gente vai pesquisando, vai tentando fundamentar, mas é difícil, né? Nesse balaio mesmo de quem é arturiano, quem é pleiadiano, quem é liriano, quem é tariano, é uma bagunça esse negócio. Bagunça, eu que estou no meio disso, às vezes eu me enfado, entendeu? E a doutora Gilda, ela é minha parceira nisso. A gente olha e fala, nossa, o que a gente está fazendo aqui? Mas a gente persiste no trabalho porque é importante levar informação boa, né? Informação bem fundamentada. É essa a tarefa que a gente se incumbiu aí de fazer, tentar organizar um pouco essa bagunça toda. Por isso os encontros, atendimentos e tudo isso. Falando nos encontros, como que esses encontros eles ajudam as pessoas que foram contatadas e abduzidas? Porque junta todo mundo que viveu essa experiência, e aí como que essas pessoas, uma outra pergunta que eu vou emendar, essas pessoas elas apresentam alguns sintomas em comum também que acaba unindo elas? Esse acho que é o principal motivo aí, o principal movimento aí que leva as pessoas a estarem nesses encontros, é encontrar alguém que, nossa, você passou por isso também? Você sente como eu? Porque a pessoa fica sozinha lá. A pessoa passa por uma experiência enorme, ela tem um monte de manifestações psíquicas, energéticas, físicas, e não fala para ninguém às vezes. Encontrar o outro que passou por isso também é um alívio. O ser humano ele precisa de conexão, ele precisa de pertencimento. É muito ruim quando isso não acontece e muito bom quando acontece. Então, sim, muitas pessoas com memórias semelhantes, manifestações semelhantes, trajetos semelhantes, né? Raças semelhantes. Né? Você perguntou de onde veio o povo, né? Então, tem toda uma história aí que vai acontecendo nesses encontros, as pessoas vão se encontrando nas suas questões, né? E tentando se entender de uma forma melhor, né? Que acho que esse é o grande ponto dos encontros, né? As pessoas, normalmente, elas saem com uma sensação de alívio e com mais entendimento do próprio percurso. Isso faz parte de qualquer atendimento psicológico decente, né? A saúde psíquica da pessoa. Se aquilo ajuda a pessoa, se aquilo organiza a pessoa, tá ótimo. Né? Quem sou eu para classificar aquilo como patológico? A experiência da pessoa é aquela. Eu vou ajudar ela a organizar a experiência. Hoje tem um monte de gente com esse tipo de experiência. A gente vai tentar trabalhar com isso da melhor forma possível para ajudar as pessoas. Ponto. Né? Fabiano, tem, assim, dentro da tua experiência aí nesses anos todos, tem alguma relação entre as pessoas que se sentem deslocadas desde a infância, por exemplo, e um contato, ou na época ou depois? Tem muito, muito a ver. Né? E aí tem a ver com essa profundidade toda, né, do que as pessoas carregam. Até tá relacionado com o que você perguntou um pouco antes da inteligência espiritual.
né? Na verdade, a gente, em algum lugar dentro da gente, a gente tem alguma coisa que a gente pode chamar de essência, né? O ser humano, ele tem lá um lugarzinho, e esse lugarzinho, ele tá desde cedo. E tem muita gente que tem a sensação, né, de estar deslocado, de não pertencimento. Tem gente que tem clareza, inclusive. Eu não sou dessa família. Tem gente que vem com memória, às vezes, que depois se fecha, né? Porque crianças muito novas têm, às vezes, uma memória aberta que depois não fica, né? Às vezes fica. Mas, de qualquer forma, sim, essa sensação é muito comum. Assim, a pessoa tem uma sensação que ela é alienígena aqui no planeta, de alguma forma, mas porque ela carrega na essência dela algum tipo de informação que está lá de maneira sentida e não racionalizada, mesmo porque às vezes ela não tem nem córtex desenvolvido ainda para entender o que acontece naquela sensação, e depois de adulto, se ela não bloqueou isso com muitas crenças, com muitas vivências, ela vai descobrir que aquilo que ela trazia desde muito cedo fala a respeito exatamente de origens, de contatos. É isso que a gente ajuda, às vezes, a acessar em uma sessão de terapia, por exemplo. Agora, já que a gente está falando dessas relações, tem alguma relação entre as pessoas que têm TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em ser contatado ou abduzido? Pode ser um dos sintomas, né? É? Porque né, a questão do hiperfoco, por exemplo, pode ser um dos sintomas para tentar dar conta de alguns processos. Então, se a gente for pegar né, pessoas com TDAH, frequentemente tem, assim, não é incomum terem um tipo de alta habilidade, que a gente chama de genialidade, às vezes, junto, né? Então, tem um funcionamento que é exatamente difícil de organizar, às vezes no contexto de vida, na escola, no desenvolvimento, e isso hoje é visto como um distúrbio. Tem diagnóstico para isso, se patologiza o processo, se medica, né? Em alguns casos precisa mesmo, não tem jeito, né? Mas via de regra, sim, pode estar associado a um tipo de performance, de funcionamento interno, de expressão da consciência, que é um ponto importante, né? Aqui a gente não dá para aprofundar muito, mas tem a ver com um tipo de consciência, de essência que a pessoa carrega. Isso no aparelhamento físico, no cérebro, é visto às vezes de maneira ruim, como um distúrbio, né? E, na verdade, é um sintoma do tipo de funcionamento de consciência que a pessoa tem. Agora, você que está estudando isso há tanto tempo, trabalhando com isso há tanto tempo, você também chegou a ficar curioso de descobrir se você já foi contatado ou foi abduzido? Você fez alguma investigação nesse sentido? Muitas. Muitas. E o que você descobriu? Na verdade, assim, né, a premissa básica é o seguinte: você não faz com os outros aquilo que você não fez com você mesmo. É muito difícil você trabalhar com alguém terapeuticamente de maneira profunda se você mesmo não passou pelos processos. Então, todos os processos que eu aplico de alguma forma, e que eu fui ganhando habilidade, são processos que eu mesmo submeti. Então, eu fiz regressão, eu fiz hipnose, eu passei por terapias energéticas, eu tive que fazer tudo isso para me habilitar, inclusive nas formações todas que eu passei, né? E arquivos vão se abrindo nesse processo, né? Então, eu tenho algumas certezas hoje, que são certezas, né, do meu processo de estar aqui, por que estar aqui, como estar aqui, né, que vieram exatamente desse processo. Então, sim, tem. Mas foi contato ou foi abdução? Você chegou a Então, descobrir? por exemplo, né, tá bom, vou contar uma aqui. Tem uma perda de tempo, né, na ufologia eles chamam de missing time, né, perda de tempo mesmo, né, que eu tive quando eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Né, o que que é isso? Eu estava lá um dia num local com uma molecada lá, um sítio de um amigo, né, eu tinha ido lá, tinha um vizinho que ia para o sítio, aí ele levava um bando de moleque, eu estava lá junto. E aí tinha um dia à noite, estava todo mundo reunido, estava todo mundo lá comendo e tal. E para mim foi o seguinte, eu estava lá com todo mundo e eu acordei no meio da noite sem saber onde eu estava. Sumi um tempo aí. Isso nunca aconteceu depois e nunca tinha acontecido antes, na minha vida toda, né? Tô com 51 anos 51 anos de idade, nunca tinha acontecido antes. E não aconteceu depois também. Então foi o único episódio onde eu tive uma perda de tempo.
E aí eu acordei no meio da noite bastante assustado, não sabia onde eu estava, eu fui tateando, eu vi que eu estava no quarto que eu iria dormir mesmo nesse sítio, né? Vi lá, tinha um colchão, um molecado dormindo lá no sítio, né? E aí eu fiquei assustado, fiquei quase a noite inteira lá ligado, sem dormir, né? Eu lembro disso. E ficou por isso. Toquei a vida depois. Não lembro de ter nenhuma manifestação física, não lembro de ter nenhuma marca. Eu era muito novo, mas a princípio eu não tenho memória de que aconteceu alguma coisa maior aí. Numa dessas vivências aí que, né, eu tive aí nos meus processos todos formativos de busca e tal, eu falei, ok, tem uma história lá, eu não sei o que aconteceu, deixa eu investigar. E aí, quando eu vou investigar, eu acessei lá um arquivo, uma memória, no meio do processo, né, que eu estava lá fazendo, o meu corpo ele começou a vibrar e começou a levantar, sintoma de que tinha alguma coisa física lá, e isso acontece às vezes nos processos de regressão, as pessoas, elas revivificam, né, elas trazem outra vez de maneira viva no corpo o que aconteceu. Eu comecei lá a fazer um movimento e tal, e me vi subindo, e indo para dentro lá do espaço, possivelmente uma nave, e aí, enfim, seres e sites e coisas tantas lá, né, que eu pude ir lá trazer como memória aí dessa vivência. Então, essa é uma das experiências que eu tenho aí em memória. E você acha que, de certa forma, mesmo sem saber, isso influenciou no seu interesse pela espiritualidade? Ahn, eu acho que o interesse já estava lá no DNA bem antes dessa experiência, até onde eu consigo entender. Isso vem de uma raiz muito anterior. Então, né, contei só uma experiência, mas assim, quando eu vou fazer, por exemplo, regressão de memória, quando eu vou buscar outras coisas, né, eu encontro um monte de coisa dessas aí, né? Então, tem muita coisa por trás. Então, esse é um ponto importante, né? Não todo mundo, mas hoje tem muita gente que está aqui que traz muita vivência, muita bagagem de outros níveis, outros planos e outras vidas, vamos chamar assim. Né? Enfim, eu falo desse jeito porque tem muitas teorias e muitas controvérsias a respeito disso, né? Então, não quero né, entrar muito nisso sem explicar demais, e não vai dar tempo para explicar aqui, não é o intuito da gente, mas né, todas essas outras vivências, elas estão aqui hoje alicerçando o que muita gente está fazendo aqui hoje. Né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu faço, eu tenho certeza que tem muito alicerce, porque existem pessoas aqui que precisam de alicerce para passar pelos processos. E essa bagagem que eu trago não tem como fazer só em 50 anos de vida, não dá. Isso é uma noção clara que eu tenho, tá? No meu processo, estou falando do meu processo especificamente, né? Outras pessoas, eu imagino que seja assim. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, tem algum padrão, é, ou algo que aconteceu, por exemplo, esse lapso de memória que você teve? As pessoas que estão ouvindo, tem algum padrão que elas podem tentar reconhecer ao longo da trajetória delas de falar, talvez eu tenha sido abduzida, mesmo sem acreditar nisso, mesmo sem ouvir falado nisso? Tem alguma coisa assim, ou certos padrões mesmo, fenômenos que você pode dizer pra gente que as pessoas podem reconhecer? Né, perda de tempo é um deles, né, que eu acabei de relatar. Sonhos são indicativos importantes, que as pessoas pensam às vezes ser sonhos, interpretam como sonhos, né? Agora, os sintomas mais comuns, por exemplo, ansiedade, algum tipo de dor, algum tipo de marca, são muito difíceis se a pessoa não tem outra coisa que dê um indício. Né? Então, normalmente passa batido, por isso que às vezes só vai descobrir quando vai fazer algum processo por outra causa e acaba caindo nesse tipo de memória, porque as pessoas não conectam. Então, eu, por exemplo, se eu não trabalhasse com isso, não vivesse isso, não estudasse isso, aquele momento lá que eu vivi com 10 anos, não teria por que voltar para ele. Não, não tem, porque ficaria lá como um arquivo de fundo e tudo bem. E tem muita gente que é isso. Muita gente que passa, e aí, às vezes, cai no processo de terapia, você vai abrindo, vai trabalhando, vai passando por Freud, né? E vai limpando o que tem que ser limpo, e aí você vai chegando nesses lugares com as pessoas. Em relação à evolução espiritual, que a gente já falou algumas vezes aqui,
Qual seria a importância da meditação em geral e da respiração em particular com essa evolução espiritual, a chamada evolução espiritual? Ah, processos de organização da consciência, pacificação da consciência, talvez isso que você perguntou agora seja o mais importante de tudo que uma pessoa possa fazer hoje, contatado, abduzido ou não. Né? Eu considero isso como um processo fundamental. A gente respira para viver, sem respirar a gente não vive. Respiração é uma das únicas coisas que a gente controla, né, com a nossa consciência e que, de fato, tem um impacto profundo no nosso corpo. Se a gente aprende a controlar a respiração, a gente controla a nossa consciência, né? A consciência é o principal processo por trás de todos esses fenômenos ou da nossa própria vida cotidiana. Então, fundamental. E a meditação, ela está profundamente associada a isso, porque a meditação normalmente tem um tipo de pranayama, né, que são técnicas respiratórias específicas para você ajudar o sistema nervoso. Então, você treinar um pouco essa habilidade de acalmar, de pacificar e de ter um momento onde você consiga trazer a tua consciência de maneira desimpedida, livre, é fundamental para qualquer processo de vida, né? Para esse tipo de fenômeno, muito, muito mesmo. E você acha que essas técnicas, elas deveriam ser incentivadas pelos pais, para as crianças trabalharem com isso desde pequenas e desenvolverem essas capacidades psíquicas? As capacidades psíquicas, elas são, no meu entendimento hoje, naturais do ser humano, né? E as pessoas não desenvolvem exatamente pelo tipo de cultura que a gente tem, pelo sistema de crença, por falta de espaço. E aí vocês vejam, né, nos meus relatos aqui, quando você abre um espaço empático, um espaço possível, um espaço de segurança, isso vai acontecendo. Isso acontece no humano, né? As crianças já têm pronto de alguma forma. Elas só precisam de ferramenta para organizar isso, tanto quanto um adulto precisa, né? Se as crianças tivessem isso desde cedo, um monte de coisa que a gente tem hoje no mundo, no planeta, seria diferente. Se todas as crianças tivessem isso, porque qualquer pessoa aprenderia a pacificar sua própria consciência, a organizar seu próprio percurso, tornaria as pessoas muito mais empáticas, muito mais abertas, com muito mais capacidade, né, de conectar coisas e esferas e processos que trariam informação que ajudaria o percurso das pessoas, só que não é isso que a gente tem, né? Então, sim, isso deveria acontecer, seria fundamental que acontecesse, mas a gente ainda está engatinhando para algumas coisas, né? Algumas escolas, alguns países têm alguns projetos, mas muito pouco ainda. A gente vê no mundo dos canais para iniciados, principalmente, aliás, basicamente só para eles, todo mundo falando na transição planetária. Aí eu queria te fazer uma pergunta dois em um. Primeiro, você explicar um pouco isso, porque eu sei que você está acostumado com isso. Para quem nunca ouviu falar, o que que é a transição planetária? E se você sentiu, percebeu nos últimos tempos que o número de contatados aumentou, diminuiu, depois que a gente entrou nela? Fenômenos relacionados, sim, na minha perspectiva, né? Então, a questão da transição planetária é bastante controversa, tem um monte de informação, mas basicamente ela fala de ciclos que acontecem, macrociclos, né, que acontecem, né? Então, talvez o principal ciclo seja de 26 mil anos, alguma coisa assim, 25.920, eu não lembro o número exato, e existem ciclos menores dentro disso, mas são ciclos de fechamento, são ciclos de mudança, né, de estágio. E esses ciclos são relatados nas culturas tradicionais, né, existem muitos relatos, e, segundo essas informações, a gente está no meio exatamente desse pico, desse ciclo agora. E esses ciclos são ciclos de ruptura. Então, qual que é o ponto? Tem a ver com processos de consciência, ou processos que a gente poderia chamar de espirituais, né? Só que existem processos físicos também acontecendo, porque as rupturas precisam ser rupturas sociais, econômicas, eh, planetárias em termos de geologia, clima, para que as coisas se configurem, se reconfigurem, mudem. E, né, a gente tem um mundo hoje bastante conturbado nesse sentido. Tem muita coisa acontecendo e, segundo essa perspectiva, isso está acontecendo por causa dos processos de transição planetária.
Então, eles estão muito acelerados, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo o Sol. A gente tem um ciclo solar agora que eles chamam de ciclo solar 25. Ele estaria acontecendo no seu pico no ano de 2025. Ele está acontecendo agora, ele foi antecipado, porque tem muito movimento acontecendo. Hoje já tem muitas pesquisas e grandes cientistas falando sobre a influência do Sol no campo magnético da Terra, no psiquismo humano, na mudança de comportamento. Então, isso tudo tem a ver com transição planetária, tem a ver com esses macrociclos que afetam em muitos níveis o percurso planetário, o percurso cósmico, vamos chamar assim, né? E o humano, obviamente, que está na Terra. Então, né, fazendo o link aí com tua pergunta 2 em 1, os contatados aí entrariam exatamente nesse movimento onde a consciência também passa por um processo de transição. Então, as consciências todas que estão aqui nesse momento de transição, estão passando por momentos de distúrbio, e segundo essa perspectiva, esses momentos vão aumentar, né? Para que escolhas sejam feitas, para que processos sejam rompidos e as pessoas consigam fazer momentos de mudança de uma maneira mais aberta do que esse sistema que a gente tem hoje, que às vezes não permite nem se falar, por exemplo, de um assunto como contato e abdução, que não tem espaço para falar desse tipo de questão que a gente está debatendo aqui. E isso deveria ser livre, não deveria ser vedado por nenhuma política, nenhuma religião, nenhum sistema educacional, nenhum sistema de crença, porque é um fenômeno que acontece. Está mais do que documentado e provado. Quer dizer, não pode mais continuar desse jeito. Então, essa ruptura ela está acontecendo e contatados e abduzidos já têm esse tipo de estímulo para aportar, para trazer para a sociedade, de alguma forma, exatamente a perspectiva do que tem que acontecer, em termos de consciência, em termos de abertura. Então, vocês vejam que se soma, de alguma forma, a questão da inteligência espiritual, né, a questão do tipo de habilidade e sensibilidade que o contatado e abduzido desenvolve para contribuir para um tipo de consciência diferenciada do que a gente tem hoje. Então, questão de transição planetária tem a ver com mudança de consciência. Os outros fenômenos todos são fenômenos que acontecem ciclicamente aqui, que tem a ver, tem correlação com isso, mas no humano, o principal movimento é o movimento de consciência, de mudança de consciência. E aí, se a gente voltar porque a gente estava falando de Kundalini, tem tudo a ver com despertar da consciência, despertar da Kundalini, como os orientais sempre disseram. Isso era feito em núcleos fechados, em núcleos específicos de yogis ou de xamãs, ou de, né, várias culturas tinham seus núcleos lá de trabalho espiritual, e hoje isso está aberto de uma forma mais ampla, e os contatados e abduzidos são um grupo que exatamente está acelerando, está tendo esse processo de uma maneira mais intensa. E como tirar um pouco desse preconceito das pessoas, sabe? De tratar desse assunto de uma forma mais séria mesmo. Como você acha que é o melhor caminho? Eu acho que, por enquanto, o único caminho que a gente tem é o estudo profundo desse tipo de questão. A gente tem muita informação. Mostrei aqui o livro da doutora Gilda, recomendo para quem quiser se informar, porque tem muita pesquisa, mas tem um monte de gente falando disso, né? Inclusive publicamente, né? Eu cheguei a comentar aqui de políticos, de autoridades governamentais, de universidades, tem um monte de gente falando disso. E as pessoas estão muito alienadas a respeito disso. Então, a única forma de abertura é um pouco de estudo, mesmo que elas comecem por questões mais céticas, né, por debates que não contemplem muitas coisas do que a gente falou aqui. Isso que a gente falou aqui tem uma parte que é muito avançada, para quem viveu, para quem estudou a vida toda, para quem trabalha com isso. Eu trouxe algumas informações com cautela aqui, mas mesmo com cautela são informações que a maioria das pessoas tem ideia do que a gente está falando aqui. Então, elas têm que começar de uma forma muito cautelosa, mas sim, elas não podem deixar de olhar para o que está acontecendo há décadas aqui no planeta e hoje muito acelerado. Então, para essas pessoas que têm dificuldade ou que estão iniciando, elas têm que estudar um pouco. É só buscar. Eu citei alguns nomes aqui, né, de autoridades, de estudos, está na mídia. Né? Esse estudo de Harvard saiu para quem quiser ver. Por que que as pessoas não sabem disso? Porque elas estão olhando lá para coisas, para lugares, para cultura, para trabalho e não estão interessadas em olhar para isso que daqui a pouco vai ser tão emergente que não vai dar mais para esconder. Não, e é engraçado que mesmo um estudo de Harvard, as pessoas não olham com seriedade, né, por se tratar desses assuntos. Porque, então, e aí tem outros
outros movimentos aí mais delicados, né? Mas isso foi desacreditado em alguns momentos de maneira proposital, inclusive. Né? Isso tem um monte também. Tem projeto Blue Book, Mongbird, Grude, tem um monte de projetos governamentais e alguns deles eram exatamente, ó, se as pessoas ficarem sabendo do fenômeno, a gente vai ter surto social, a gente vai ter impacto religioso, e isso foi sendo manipulado ao longo do processo. Hoje a gente tem informação suficiente para saber disso, não é oculto, é só ir buscar, tem documento liberado, até isso dá para pesquisar numa boa. Antigamente não dava para fazer isso, né? Então isso que a gente tem hoje da descrença é fruto de um certo movimento aí, onde isso foi ocultado propositadamente. Parece teoria da conspiração, né? Mas hoje muita teoria da conspiração está sendo comprovada, tá? É só buscar. E isso tem a ver com as rupturas que você estava falando, né? Também elas vão começar a ruir em vários. Você consegue identificar já algumas macro rupturas que vêm aí pela frente em função Então, dessa transição? a própria revelação que está sendo feita por autoridades governamentais, o fato de ter uma audiência no Congresso americano, de uma universidade como Harvard trazer isso à tona, já é início de ruptura. Eu imagino que não dê mais para segurar esse tipo de assunto. Não é mais possível. Só que é a desclassificação controlada. Eles vão desclassificando informação, mas de um jeito que fique confortável, que fique bom, que ainda eles consigam ter um tipo de controle, né? E tem muita gente que pede exatamente que eles abram isso de vez, o tanto de informação, para que isso fique claro para todo mundo. Então, ainda a gente tem um terreno bastante difícil aí nesse circuito, né? Mas está caminhando. Então, uma das rupturas é isso, né? Agora, a gente está tendo no mundo todo rupturas sociais de uma maneira bastante intensa. A gente vê os prenúncios de guerra e tem muita coisa séria, se a gente for olhar, né, com profundidade, é muito sério o que está acontecendo em muitos lugares do mundo. A gente tem aí perspectivas de ter dificuldade com água, dificuldade com clima, né? Cidades que vão sumir nos próximos anos por causa de movimentos das águas aí dos mares, tem muita ruptura acontecendo já hoje, né? E que está aceleradíssimo, quer dizer, só dados e fatos científicos, inclusive, que a gente precisa ter para entender o que está acontecendo. Então, não precisa ter nenhuma crença mística, conspiranoica, supersticiosa de que a gente está numa transição. É só olhar para o mundo e ele está gritando em muitos níveis, né? Então, esse tipo de assunto que a gente está tratando é exatamente um assunto que dá perspectiva, que dá caminho para a gente olhar para onde a consciência humana precisa caminhar. E o tipo de ajuda que talvez a gente tenha, o tipo de movimento que a gente tenha de caminho para passar por esse processo de uma forma melhor. E a gente tá no final já, então eu vou contar uma curiosidade, vou me expor aqui. Mas é curioso porque quando eu era pequena, os meus pais colocaram um filme do ET, né, pra eu ver. Eu tinha 3 anos. Assim que ele apareceu, eu fiquei completamente traumatizada. Eu passei 7 anos tomando floral pra medo, porque eu fiquei com muito medo. E você acha que isso pode ser algum indício de alguma coisa? Ou só Ui, um medo de criança de ver um bicho feio? olha, sim, possível, possível, né? Ele tem o ET tem um biotipo lá, né? É uma forma humanoide lá que lembra algumas figuras que se encontram, às vezes, em contatos e abduções, né? Os famosos Greys, né? Então tem lá uma Sim. história, a cabeça, os olhos, tal. Ele é mais simpático, mas tem uma história aí. Pode ser sim. Eu de fato, não dá para afirmar, né? Não seria correto fazer isso. Pode ser, pode, mas pode ter outras coisas também. Quer dizer, crianças têm medo, têm fantasia, não sei em que contexto isso estava acontecendo, pode ter alguma outra coisa aí. Mas assim, talvez valha a pena uma investigação em algum momento. Não, e é curioso, porque foi meu primeiro medo, assim, eu vivi até os meus 10 anos tomando floral, realmente não conseguia dormir sozinha, eu morria de Olha medo de ser que abduzida. importante, né? E aí hoje você aqui conduzindo um Exatamente! Qual o programa sentido aqui, uma disso? proposta, eu acho que as coisas elas não estão descoladas, né? Por isso que eu falei, vale a investigação, tem uma história interessante aí. Sem me aprofundar, mas meu olhar psicológico não dá para negar também que pode ter alguma coisa aí, entendeu? Sim, claro que sim. Ó, Fabiano, para a gente vou- fechar,
Ah, desculpa, você quer falar mais? Não, Pode eu continuar. ia só contar uma que, assim, né, eu contei lá da tia que viu uma luz no céu e apareceu uma mão, ela contava que aparecia dentro da casa, né, entrava uma mão pela porta, ela estava grávida, ela gritou, não me assusta que eu tô grávida, aí a mão saiu, tinha todo um relato que eu escutei muito cedo, e eu lembro que depois disso, ao invés de ficar com medo, eu pegava um radinho velho do meu avô, né, que mal sintonizava, eu ficava buscando extraterrestre para sintonizar extraterrestre. Só para fechar, tá? Só para ser empático aí no teu relato, já que se você se abrir, eu também vou me abrir, tá, Sofia? Temos estranhamentos e estranhezas nas nossas histórias que dão alguns indícios interessantes, entendeu? Eu já tentava contato pelo rádio quando eu tinha pouca idade. Fabiano, para a gente fechar com chave de ouro, já que a gente até falou disso, dessa programação de Hollywood para basicamente 99% dos filmes, de toda, né, todos, Programação preditiva. Eu não quis usar esse termo, mas é isso, é assim que chama, né? não, mas eles causam medo, né? A maior parte é de invasão e tal. Você tem alguma mensagem para quem ainda tem medo de ETs, para a gente fechar? Ah, tenho. Quem sabe você não seja um. Pense Amei. nisso. Pense nisso. Eu vou Entendeu? pensar nisso. Será que a sua consciência se originou aqui, né? Será que esse é o único lugar que você esteve, né? E, na verdade é isso, né? Nessa concepção a gente pode habitar em vários corpos, né? Biológicos ou não biológicos, né? A nossa consciência hoje a gente tem muitas evidências de que ela não precisa estar acoplada necessariamente a um corpo físico para existir, né, as EQMs, experiências quase-morte, outros tantos relatos falam disso. Por que não estar acoplada a uma raça, a um corpo que a gente chama de extraterrestre? Ter medo disso? Eu acho que precisa de estudo, como eu disse anteriormente. Você precisa se abrir e estudar mais o fenômeno, porque o fenômeno existe, ele está aí para quem quiser se aprofundar nele. Eu digo isso porque tem o oposto disso. Gente que já ouvi várias teorias falando que o contrário, se você acredita em vida após a morte, provavelmente você não é desse planeta. Não sei se você já ouviu essa explicação. Sim, porque fala de um preparo, de uma informação anterior, onde você já teria uma abertura. Então, você, né, nessa concepção, você já teria vivência que você traz, de alguma forma, como uma memória oculta, intuitiva, não racional, né? De que existe isso, de que você teria abertura. Sim, eu acho que é verdadeiro esse tipo de perspectiva. Tem muita gente que tem já isso intuitivamente, né? Por exemplo, o caso onde você, né, que você fez a pergunta, onde desde pequeno você tem a sensação que você não pertence a esse mundo, que você se sente deslocado. Às vezes é um tipo de intuição, um tipo de sensação que vale a pena investigar. Às vezes, né, a Sofia fez essa pergunta, né? Isso pode ser um indício, não só um sintoma patológico, né? Simplesmente uma sensação de que eu não pertenço a isso. E às vezes você vai investigar e às vezes tem alguma coisa assim, né? É isso. Super obrigado, viu, Fabiano? Espero ter. Adorei o papo. E bom, eu que agradeço aí pelo convite, né? Muito agradável estar aqui com vocês, né? Eu normalmente não faço esse tipo de movimento, de aparecer, de falar, né? Mas, enfim, meu papo é clínico, mas muito bom, né? Poder contribuir com informação.